Olá, a paz. Eu quero destinar esse vídeo a um conhecimento bíblico muito importante que está no livro de Apocalipse, capítulos 4, versículo 7 e capítulo 6, versículo 3. É interessante também que Ezequiel falou sobre esse assunto, está no capítulo 1 e no capítulo 10, que é sobre os 4 seres viventes. E especificamente hoje eu vou estar falando sobre o segundo ser vivente, que a Bíblia diz que ele é semelhante a um bezerro. Em algumas versões fala a figura mesmo de um boi ou um touro. Esse ser, né, extremamente enigmático, ele tem uma tipologia. É importante sempre lembrar que o livro de Apocalipse não pode ser entendido de uma forma literal apenas. Alguns textos nós podemos ver ali a narrativa descrevendo na forma literal, mas na maioria não. Existem por trás de cada objeto, de cada símbolo, uma mensagem que Deus ele quer trazer, que ele quer revelar ao seu povo, à sua igreja. Então, esses 4 seres vivos que estão diante do trono de Deus, eles possuem 6 asas e têm olhos por todo o corpo. Eles servem a Deus ininterruptamente. E eles adoram a Deus dizendo Santo, Santo, Santo. Aquele que era, que é e que há de vir. E ali eles oferecem a Deus toda a honra, toda a glória através de louvores. Mas eles não apenas louvam, porque a adoração é um estilo de vida. Você vive de uma vida que glorifica a Deus, mas eles apresentam a Deus também um serviço. Como tudo tem um simbolismo, é carregado de um simbolismo e tem ali a marca, né, do seu autor, daquele que criou, esses seres vivos também têm. Então esse ser semelhante a um bezerro, a um boi ou um touro, ele tipifica uma das faces de Cristo. Esse ser, ele é um guardião que representa um evangelho eterno, que é o evangelho de São Marcos. E por que nós temos esse entendimento, né? Que esses seres vivos, eles tipificam a Cristo e também são guardiões do Evangelho eterno. Nós podemos ver a descrição deles nessas referências que eu citei, que eles têm olhos por todo o corpo. E esses olhos significam que eles oferecem a Deus um serviço de observação ininterrupta sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus que está sendo anunciada nos 4 cantos da terra. Porque o Evangelho de São Marcos, ele foi escrito em grego e ele foi destinado aos romanos, a fim de quê? De revelar Jesus como um servo fiel. O boi, né, ele fala sobre humildade, fala sobre serviço, fala sobre a fidelidade que um servo tem ao seu Senhor em cumprir a sua missão. Cristo, né, ele veio como um servo fiel. Ele veio servir e não ser servido. Esse evangelho fala sobre as curas, os milagres de Jesus, tudo aquilo que ele fez em amor ao próximo, carregando esse peso da responsabilidade de cumprir a sua missão. O evangelho de Marcos, ele relata o Filho de Deus como esse servo fiel, como aquele que se esvaziou da sua glória, abriu mão de sua divindade, do seu poder, para se tornar um homem e vir ao mundo e cumprir a sua missão, que era morrer na cruz do Calvário, para salvar o pecador. Então o boi também está ligado ao sacrifício de Cristo. É interessante que o boi, né, o touro, o bezerro, ele é um animal muito importante dentro dos rituais de sacrifício, dentro do judaísmo, né, daquilo que Deus
ele exigia dentro da sua lei para o perdão dos pecados. E nós vemos que Cristo, ele é essa oferta pelo pecado, essa oferta perfeita, o seu sacrifício ali. Então, esse animal está ligado ao sacrifício. Esse segundo ser vivente, ele está em Apocalipse capítulo 6. Ele fala com João, traz a revelação a João sobre o segundo selo. Esse ser vivente, ele conduz João nessa parte da visão. Ele revela ali um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, ele fala de guerras. E nós estamos vendo guerras acontecendo. Há uma semana nós vimos a guerra ali que foi declarada por Israel ao Hamas. Então nós vemos esse movimentar mundial levando a humanidade a um tempo de guerras, conflitos. Jesus mesmo disse em Mateus 24 sobre guerras e rumores de guerras. Então esse cavalo vermelho que foi ali revelado a João, em que esse segundo ser vivente, semelhante ao boi que tipifica Cristo, ele mostra ali a João que as guerras, elas seriam iniciadas, e esse cavalo vermelho, ele era responsável em provocar esses conflitos mundiais. Ele estaria à frente, né, trabalhando para que as profecias pudessem se cumprir. Então eu deixo com você esse conhecimento bíblico muito importante e trazendo uma aplicação, né, pessoal sobre essa palavra. Eu quero terminar dizendo que o cristão é como um boi. Ele não sabe a força que ele tem, a capacidade que ele tem para cumprir a missão que Cristo deu a ele, né? Para realizar essa tarefa tão linda dentro do chamado. Deus, ele te adornou com dons, com capacidades especiais. Tudo que você precisa fazer é servir a Ele, é fazer como Cristo fez. Assim como um boi, ele tem essa força de servir, que o cristão entenda que ele possui essa força para fazer a obra de Deus com perfeição e com muita dedicação. Amém?